Dia, pessoal, bom dia, segunda-feira. Mais uma segunda-feira onde a gente começa falando sobre autocuidado, autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, tanto você que está vendo ao vivo, quanto você que vai ver essa live depois de salva. Que esse momento seja um despertar do seu autocuidado, do seu autoconhecimento, né, da sua percepção de coisas que você pode fazer, né, para melhorar a sua vida. Nosso tema hoje são os desafios, né? A vida é cheia de desafios e daqui a pouco eu vou receber aqui, né, a minha parceira, a Bia, para a gente conversar um pouquinho sobre desafios na vida emocional, né, na parte emocional e desafios, né, das questões nutricionais. E a Bia acabou de entrar, tá? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Porque a gente sabe que a vida é cheia de desafios e que às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com eles. Então é super importante, né, que a gente esteja atento, saiba como lidar com eles e, enfim, poder se organizar, né, com isso, considerando especialmente que a segunda-feira é um momento que as pessoas consideram para isso, né? Oi, Bia. Bom dia, Bom dia, como é que você tá? tudo bem contigo? Tudo bem também. Vamos lá, então, falar sobre Vamos os lá. nossos desafios. Isso aí. Eu acho que manter, né, esse horário da segunda-feira aqui, né, tendo feito esse pequeno ajuste agora para facilitar aí, né, para algumas pessoas poderem acompanhar, é um dos nossos desafios aí, né, um desafio importante, porque claro que todo mundo levanta, acorda na segunda de manhã para trabalhar, mas nem sempre a gente está assim pronta, disponível para aparecer online, assim, né, ao vivo, em cores. Eu acho que o tema da live de hoje, que é desafios, é um baita para nós também, né, Kelly? E nós nos desafiamos nessa também. Todo mundo acho que tem, né, que olhar para os desafios para prosperar, para progredir na vida, né? Porque se a gente ficar só na zona de conforto, se não houver nenhum desafio no dia a dia, né? Se a gente não tiver, não modificar nada, não considerar nada de diferente como potencial para nossa vida, nada vai mudar, que é uma das coisas que eu converso bastante, né? Tanto no Instagram, mas principalmente no consultório, nos atendimentos, né? Muitas pessoas, elas têm um desconforto com o desafio, né? Com a saída da zona de conforto, com, com as mudanças, né? Que são super necessárias para a gente poder, né? Experimentar coisas novas na vida. Muita gente gosta de manter, né? O conforto, a situação do jeito que ela é. Só que, né, isso não nos permite, às vezes, alcançar outros patamares de vida, né? Aí eu Exato. falo do lado emocional, mas a Bia tem os desafios nutricionais, que não são fáceis também, né? Exato, eu acredito que tudo parte de um desafio, né, Kelly? Toda mudança, no momento que a gente resolve ficar sentadinha na nossa zona de conforto, nada acontece, né? Nós precisamos partir de uma mudança, seja um desafio gigante ou seja um desafio pequenininho, né? Vamos lá, para nós, talvez, o nosso desafio é estar aqui, 7h15 da manhã, pronto para fazer uma live. Mas pode Uhum, vir, isso é simples, né, Kelly? Algo simples, é algo prático, é algo fácil. Mas sim, pode-se partir de um desafio bem grande também, né? Assim como na área da sim, alimentação, normalmente eles são desafios um pouquinho maiores. Porque, primeiro, a maioria das pessoas, elas nos procuram para mudar algo que não está bom. Por quê? Porque o exame está marcando, porque está influenciando na disponibilidade física, enfim. A gente está falando de doença, né? De doença, e a gente busca um desafio de mudança para a construção da saúde. Mas bem no fundo a gente não quer sair daquela zona de conforto,
né? A gente não quer mesmo, de verdade, deixar de comer sempre aquilo que a gente gosta, ter que comer outros alimentos diferentes que talvez a gente não conhece, não sabe como é. Então vamos lá, a vida é feita de desafios mesmo, né? E assim, a minha vida toda eu trabalhei com prevenção e promoção à saúde, né? Que é essa questão de você se desafiar a ganhar alguma coisa, né? A modificar alguma coisa que te traga ganho antes da doença te ter que te cutucar para isso, né? E trabalhar com isso sempre foi um desafio, porque geralmente, né, comer bem, ficar assistindo televisão, né, que são coisas, né, de comportamento mais prático, de zona de conforto, né? É, permanecer num relacionamento não tão agradável, é, manter-se num emprego, né, que às vezes não é o que você gostaria, mas que paga suas contas, né? São questões que as pessoas têm dificuldade para lidar e se desafiar a mudar, né? Eu acho que relacionamento e emprego são duas coisas bem emocionais, né? Isso aí. Sedentarismo e, né, algumas outras questões que são relacionadas muito a que você traz da alimentação, né? Que também faz parte do desafio emocional, porque você tem que se propor aquilo, né? A parte emocional, na verdade, da questão, né? São os que mais aparecem, assim, né? Os mais delicados, os mais complicados, assim, os que mais aparecem. Então, eu acho muito bom a gente poder estar falando sobre isso aqui, porque o lado de prevenção, né, ele é bem pouco procurado e ele é bem menos procurado do que, né, você ficar mantendo, né, aquela questão que a cultura, que, né, ou que é mais agradável, aparentemente mais agradável que você e você manter, né, do que a mudança. E assim, a mudança ela é necessária, porque nós fomos feitos, né? Nós somos seres vivos, sociais, né? E feitos cheios de articulação. Então, isso quer dizer que nós somos feitos para o movimento, e tanto da atividade física, quanto para o movimento da vida, de se modificar, se permitir, né? Passar, se desafiar, se permitir viver coisas diferentes, né? E o que a gente vê na maioria das pessoas é que as pessoas passam a vida, acordam, trabalham, assistem televisão, comem o que é mais prático e dormem, né? Isso aí. Existe um ciclo nisso, né? E isso é acaba se perdendo muito da vida, muito de oportunidades, acaba se perdendo muitas coisas nesse sentido, né? É isso aí. Eu acho que quando a gente fala de desafios, né, até pensando que é difícil pensar em querer a mudança, né? Normalmente a gente vai pela mudança porque é necessária. Mas eu acho que é Isso. importante a gente pensar, Kelly, em começar aos poucos, né? Dando um exemplo na minha área de alimentação. Sempre falo para os meus pacientes, a gente tem, né? Eu faço uma linha do tempo com eles. A gente Uhum, tem 20 pontinhos para mexer para chegar no teu objetivo. Mas para esses uhum. 20 pontinhos, a gente precisa começar algumas mudanças. Então vamos lá, por que a gente não começa incluindo frutas, incluindo mais vegetais, reduzindo o refrigerante, reduzindo o doce? A gente não precisa tirar, né? A gente não precisa que esse nosso desafio se transforme ainda mais difícil do que já é para nós, seres humanos, nos desafiarmos, né? Então eu acho que algo que a gente pode levar é de sempre começar aos poucos, né? Vai um pouquinho por vez, inicia este nosso desafio um pouquinho por vez, e desta forma a gente vai conseguindo aos poucos conquistar os nossos objetivos, e claro, né? Hoje o desafio é esse, amanhã vai ser aquele, depois vai ser aquele outro, a gente vai aumentando o nosso desafio de uma forma que não seja tão difícil e que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo, né? Eu acho que esse é um grande segredo, né? Você começar do possível, né? A psicanálise ela trabalha muito com isso, né? Descartes ele trazia muito isso, filósofo, né? Do século Uhum, XVIII. Ele trazia muito isso. Vamos fragmentar o que é difícil e vamos fazer por partes, né? E a isso aí. sugestão é faça pelas partes mais fáceis, porque você pode se estimular mais, você pode ficar mais animada com isso, né? E com isso você consegue ir para a próxima
etapa. Então, eu acho que a melhor dica que a gente pode dar, e uma das dicas que a gente mais usa no dia a dia, e a Josi está comentando aqui, né? Mudar um hábito por dia, ou por semana, ou por período, Semana, e isso é aí. isso mesmo, né? Vamos dividir as dificuldades aí, vamos dividir o problema, vamos olhar para a situação, né? De um jeito que a gente consiga incluir, mas também que a gente não precise abandonar aquilo, porque, tipo, não é. Às vezes, quando a gente faz mudanças muito grandes, a tendência da gente abandonar é maior porque é muito difícil. Mas Isso aí. tendências pequenas também elas precisam ser planejadas e inseridas continuamente, porque senão também a gente põe uma, eu não comi a fruta, hoje eu como uma maçã e morreu, né? Que também não é a proposta aqui, né? A proposta do desafio é você permanecer em desafio a maior parte da sua vida, né? Então, É isso aí. nesse É conquistou momento, a eu não como maçã, salada, vou comer vai pra salada. Nesse banana. Isso aí, momento, eu não isso como aí. fruta, né? Vou comer fruta. Uma coisa atrás, uma em cima da outra. Desculpa, Bia, eu só continuei porque você travou aqui pra mim, eu não sei se você estava aí. Tá, tranquilo, pra mim tá tranquilo aqui. Mas tu falou, né, de, por exemplo, da maçã, e é bem isso, né? Conseguir a maçã, vai pra banana, vai pro mamão. Conseguir as minhas 3 frutas no dia, vamos pro vegetal, vamos pensar no doce, né? Vamos pensar no líquido, vamos pensar no exercício, vamos pensar na mente. Porque, inclusive, né, eu e a Kelly, nessas nossas 2 profissões, a gente se encaixa muito, porque se eu não estiver com a minha mente voltada ao que eu preciso, a minha mudança, fica mais difícil ainda, né? Então precisa ser mais leve dessa forma também. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente ainda pode usar aí a questão alimentar para exemplificar, né? Porque quando é mais palpável, é mais fácil da gente começar e conversar do que as coisas emocionais, às vezes, né? Mas, por exemplo, você começou com a maçã, se adaptou bem à maçã, você não precisa necessariamente pôr a banana se você não come o vegetal, pode colocar a verdura. Então, né, come o agrião que você nunca comeu, né? Então, pode intercalar entre as coisas também, né? E aí, nisso cabe a educação, a atividade física, a educação física. Nisso cabe a própria educação, a leitura, né? Outras questões que também ajudam a fortalecer isso. Nisso cabe, né? Esse exercício de olhar para si, que é muito mais voltado para a minha parte, né? O autocuidado, o autoconhecimento e as mudanças, os desafios, eles são interligados. Nós somos seres complexos, nós não somos uma coisa ou outra, né? Então, a importância de a gente olhar o nosso todo e olhar para a gente, né? Então, tudo bem que lá na infância você não foi estimulada a se alimentar bem ou fazer atividade física, ou, né? Mas qual que cabe para você? Porque também precisa ser olhado isso. O que faz sentido para você? Porque às vezes para você, né, todo mundo começa de caminhada porque é gratuito e porque é prático, mas às vezes você não suporta caminhada, né? É Então, o isso que aí. é bom para você? É dança, que inclusive também pode ser grátis, né? Corrida, que também pode Uhum. ser grátis, né? Embora a corrida precise de um pouco mais de olhar e acompanhamento, porque já é uma coisa um pouco mais complexa que a própria caminhada ou a própria dança, né? Não, eu preciso de uma academia, eu preciso de um treinador, eu preciso pagar uma mensalidade para me incentivar, né? Ou não, eu pago a mensalidade, eu não vou. Então, o que está acontecendo por trás dessa questão, né? O que te incentiva a procrastinar? E essa semana até eu quero falar mais sobre isso, porque a semana passada a gente falou sobre um pouco, as semanas anteriores sobre procrastinação, Uhum. mas inclusive a gente pensando nos traços de caracteres, né? A procrastinação ela pode estar vindo de você estar fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o seu perfil. Então, às vezes a E será que é procrastinação ela não mesmo é necessário? preguiça, Isso né? aí. A procrastinação não Isso aí. necessariamente é preguiça. A procrastinação pode ser um sinal de que você está se forçando a fazer uma coisa que não tem nada a ver com você. E não é sobre isso que nós estamos falando, não é esse o desafio. Não é você fazer uma coisa que não tem nada a ver com você. É sobre você fazer uma coisa que vai ampliar, né, na sua vida um novo conhecimento, um novo movimento, um bem-estar maior, alguma coisa que realmente vai fazer sentido, né, para que você tenha mais energia, que você tenha mais disposição, que você tenha mais oportunidades, né, de novas amizades, de novos relacionamentos.
E às vezes até, vamos supor, comecei uma atividade física, né? Porque eu estava insatisfeita com o meu trabalho, mas eu não podia pensar nisso ainda. Tava lá na atividade física, conheci uma pessoa que te abriu portas para um emprego novo, para uma atividade nova. Então, é sobre isso que a gente quer dizer hoje, né, Bia? Sobre que, olha, às É vezes isso você aí. se desafiar vai te motivar, vai te ampliar, vai te mostrar coisas que você nem imaginava e que podem ser muito saudáveis e muito boas para sua vida, né? E aí nós falamos muito sobre autocuidado, né, Kelly? E o desafio é uma forma de autocuidado. É uma forma de você buscar algo novo que vai lhe fazer bem, né? Seja, como nós falamos, algo de mudança, né? Pensando em alimentação, pensando em cuidados com a mente, ou mesmo mudar para nos desafiar a cuidar de nós, né? Para mim é importante ler, beleza, vou me desafiar a ler todos os dias um pouquinho. Para mim é importante caminhar, para mim é importante ficar com a minha família, para mim é importante conversar com meu marido. Eu vou me disponibilizar a 10 minutos por dia, desligar tudo e ficar ali conversando com o meu marido, né? Então, estes desafios que nos constroem muito na mente e também no nosso corpo, né? Exatamente, eu acho que isso é super relevante. E isso também vai ser despertado ao momento que você olhar mesmo para você, que você começar a fazer sua lista de quem sou eu, do que eu gosto, né? De você ali colocar no papel qual que é o seu propósito, quais são as suas propostas, né? E aí, a partir disso, você começar a caminhar com isso, né? E a Bia tocou nessa questão aí, às vezes o que eu gosto é conversar com meu marido, né? E a gente recebe muitas vezes, mas meu marido não gosta de conversar comigo. Mas do mesmo jeito, você já se desafiou a entender sobre o que ele gosta de falar também? Porque às vezes o caminho é você começar a despertar nele o interesse de conversar a partir de uma coisa que ele gosta e trazer para ele, olha, eu também gosto, só que eu gosto de conversar de outra coisa. A gente pode dividir? É o desafio da comunicação, que é um grande desafio para a nossa Uhum. sociedade, né? E que é maravilhoso, porque abre portas, porque modifica relacionamentos, porque transforma situações, né? E muitas vezes do que eu recebo aqui para cuidar, para falar sobre, é essa questão, né? E até de perceber se às vezes não foi visto no passado que a comunicação não é possível, né? Vamos repensar como a gente vai trabalhar essa situação também, né? Então, a gente começando a se movimentar, a gente se desafiando a se movimentar para questões que estão paradas na nossa vida de alguma forma, sejam alimentares, atividades físicas, relacionamentos, emprego, né? Em todos os aspectos da vida, existe alguma coisa que dá para olhar, desafiar e melhorar, né? A gente começa a perceber questões que a gente nem percebia e que estavam pesando na nossa vida, que estavam dificultando a nossa vida, né? E o nosso desafio aqui, meu e da Bia, é trazer autoconhecimento, é transformar a sua vida positivamente, mas sem que aquilo seja uma mudança que te agrida, né? A gente trabalha, nós duas, tanto a Bia com a nutrição, né? Mesmo pensando em dieta, mesmo pensando em tudo, sem agressões, com possibilidades, né, de te movimentar para um lugar difícil de uma forma suave, e eu também, né? Minha ideia aqui, né, a minha oferta aqui de atendimento sempre vai ser te ajudar a descobrir um outro aspecto da sua vida que vai te levar para um outro patamar muito mais feliz, muito mais leve, né? Sem que aquilo precisa ser muito sofrido, embora não tem como, gente. A gente falou isso nas outras lives, né? O processo do autoconhecimento, o processo do desafio, o processo da mudança, ele passa por algumas coisinhas que doem, algumas, né? Alguns detalhes que a gente às vezes evita porque dói, porque é difícil, mas que são necessários, né? A Isso Josi aí. comentou aqui intolerâncias emocionais que transcendem e se mostram na nossa bioquímica. Exatamente, né? Um pouco da somatização, né? Então, toda vez que a gente tem uma dificuldade emocional e a gente não olha para ela, aquilo vai, né, se tornando físico e palpável para que a gente enxergue, né? Então, Isso aí. o transcende, né, que a Josi está colocando, coloca aqui, mostra na nossa bioquímica, é sobre isso. É sobre o nosso humor, né? Porque da minha parte, a parte física né? Começa a aparecer um desconforto, um mau humor, uma dificuldade no sono,
né, às vezes até uma alteração no apetite que entra na parte da Bia, mas é muito mais da parte emocional do que da parte nutricional, né? Porque a nutrição ela vai olhar para um outro aspecto da alimentação. Então, às vezes, aumento de apetite, perda de apetite, todas essas questões que eu citei aqui, elas são alarmes de sintomas que a gente investiga quando a gente vai encaminhar para um psiquiatra ou vai, né, olhar para um diagnóstico, mesmo a gente não fazendo diagnóstico, nenhuma de nós somos médicas e a gente não faz diagnóstico, mas a gente identifica sintomas e orienta, né? Se é necessário a gente fazer só um processo terapêutico, seja nutricional, seja emocional, e trabalhar com aquilo, porque nós temos os nossos potenciais diagnósticos, que não é o diagnóstico médico, né? E a partir disso a gente trabalha isso, ou a gente olha e fala, não, isso já está acima das minhas possibilidades técnicas e precisa de um atendimento médico, né? E precisa de uma outra questão. Então, muito Isso aí, importante eu olhar para acho esse então, aspecto. Kelly. Isso aí. Acho então, Kelly, que hoje a gente lança mais uma vez esse desafio, né? Hoje nossa live teve o tema de desafio. Faz a tua lista de atividades, de gostos, né? De preferências e se desafia a mudar alguma coisa nessa semana. Aproveita que segunda-feira é o Dia Mundial da Mudança, né? E vê o que você está Uhum. precisando de melhora, né? Ou o que você está precisando de alteração, qual ponto que você não está feliz hoje. E se desafia a mudar algo que não seja tão difícil de início, né? Que seja palpável, que você consiga fazer e que aos poucos te leve ao objetivo que você quer de uma maior qualidade de vida, de se sentir melhor. Sim, eu acho que é exatamente isso. A nossa ideia é ficar aqui, né, 20, 30 minutos no máximo com vocês. E nós já estamos chegando, e nós já passamos, na verdade, dos 20 minutos aí. E a ideia é lançar, né, esses pequenos desafios, esses estímulos para vocês aqui, né, de autocuidado, de autoconhecimento, de harmonização emocional e nutricional com vocês, né, de sugestão, né, de opções que a gente às vezes nem imagina, e não é por nada, é por falta de conhecimento mesmo, e às vezes a gente tem o desejo da mudança e não sabe por onde começar. Então a gente se propôs a estar aqui, né, agora em novo horário, às 7h15 da manhã, para que a maioria das pessoas consigam, né, pelo menos chegar ao trabalho, né, deixar os filhos na escola, né, que a gente tinha percebido que estava fazendo diferença. Então, agora, segundas-feiras, às 7h15, né? E se caso vocês acharem que existe um horário ainda melhor, então, tipo, 7h20, 7h30, a gente ainda consegue ajustar dentro desses horários, né? Uhum. Para que a gente possa levar informação ao vivo para maior número de pessoas, mas essa live sempre fica gravada, porque nossa intenção realmente é levar, é espalhar pelo mundo mais leveza. Bia, foi um Isso prazer te aí. encontrar aqui mais uma segunda-feira, né? De muitas que a gente espera estar juntas aqui, né? E o desafio aí é você se desafiar essa semana. Então, né, daqui a Isso pouco aí. vou salvar aqui a live e vou deixar o desafio, né? Não deixe de se desafiar, movimente-se. Isso aí. Prazer foi meu, Kelly. Uma ótima semana para nós. Que possamos aproveitar ela para nos desafiar a algo que nos faça bem. Gratidão, é exatamente isso. Boa semana, Adriana. Beijo, gente. Tchau. Obrigado por todo Beijo, mundo que tchau, esteve aqui com a tchau. gente ao vivo e por todo mundo que vai assistir essa live depois. Deixe seu comentário ou pergunta.